Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rian e no assunto de hoje eu vou trazer uma estratégia para passar em qualquer concurso público de nível médio. Eu passei 4 vezes no concurso da Polícia Militar, 2 vezes para a Escola de Oficiais e 2 vezes no concurso Soldado, o qual eu acabei tomando posse e durante um tempo eu estive nas fileiras da corporação. Também já prestei concurso para o Tribunal de Justiça, prestei concurso para a ESA, para ser sargento do Exército, já prestei para o Ministério Público da União, já prestei para o Detran, para o Tribunal de Justiça propriamente, para o TRF também, e comecei a estudar muito cedo, ainda na minha adolescência, quando eu tive contato com o direito, ainda no ensino técnico, que eu também prestei prova para a ETEC. Então eu vou trazer para vocês um guia um pouco alternativo do que a gente acaba vendo na internet. Eu percebi que muitas pessoas vendem na internet uma fórmula mágica para passar em concurso público e tirando os concursos de nível superior, como auditor da Receita, magistratura, até algumas particularidades específicas, como o IME e o ITA, que são outro tipo de prova, são um público muito seleto e umas práticas mais específicas, não tem fórmula mágica quando a gente fala de algumas palavras como concurso público e nível médio. É a mesma coisa que você vai fazer independentemente da prova, e o que vai determinar a sua aprovação é o seu nível de conhecimento e a sua capacidade de aprender determinados assuntos, beleza? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é definir o concurso. Quando a gente fala de concurso público, nós temos diversas frentes de atuação. Por exemplo, a gente pode falar da área de tribunais. Podemos falar dos tribunais, das áreas policiais e administrativas, por exemplo. Por que tem essa diferenciação? Porque as matérias dos concursos de tribunais geralmente vão ter um denominador comum. O que você estuda para o TJ São Paulo, você vai acabar estudando para o TJ de Santa Catarina ou para o TJ do Rio de Janeiro, em se tratando de matérias de nível médio. Quando a gente fala de áreas administrativas em concurso público, a gente tem que pensar nas, vamos dizer, as sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações públicas. Por exemplo, uma sociedade de economia mista, a Sabesp. A Sabesp tem um concurso público, né? São os empregados públicos. Quando a gente fala de autarquia, ETEC, por exemplo, um concurso público exclusivo e voltado para a ETEC para quem quiser trabalhar lá. Então a gente tem que conseguir diferenciar. E aqui como exemplo nós vamos trazer aqui a área policial. Eu vou trazer o concurso de aluno oficial da PM de São Paulo, que é um concurso que eu mais estudei durante a minha trajetória de estudo e é um concurso que eu acho mais complexo do ponto de vista de nível médio, o qual inclusive, acredito eu, já foi considerado um dos concursos mais concorridos do Brasil em se tratando de nível médio, na época em que a FUVEST que fazia a prova da Academia do Barro Branco. Então, beleza, a partir do momento que você definiu a área de atuação que você quer ter de performance em relação ao concurso público, você tem que fazer uma análise prática do edital e das matérias. Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, o concurso de oficial da polícia, ele tem hoje, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matérias, correto? Dessas 12 matérias, eu dividi por blocos aqui para ficar mais fácil. Dessas 12 aqui, nós temos 6 que são exclusivamente matérias de humanas, as quais você consegue estudar diretamente por PDF, dependendo do seu nível de conhecimento. E aqui vai estar muito atrelado ao seu nível, vou colocar aqui como nível público de conhecimento, ou seja, se você fez uma boa escola, você vai ter mais facilidade de compreender essas matérias, né? Coloco matemática isoladamente, porque o curso do Barro Branco tem uma particularidade, que ele vai desde a matemática básica até, digamos, a matemática avançada. É uma parte bem complexa do edital. Química, biologia e física, informática e direito constitucional. Então você precisa ter um raio-x das matérias do seu edital. Por que para o Barro Branco o primeiro bloco aqui que eu deixei escrito em PDF é o mais importante para o seu concurso? Porque somado essas matérias, elas têm um quantitativo muito grande de questões. Tanto que a gente vai ver que no cronograma a gente dá atenção especial para português. Tá? Uma vez eu vi uma frase dizendo que se você sabe muito bem português, você passa na maioria dos concursos públicos.
Se você sabe muito bem português e matemática, você passa em qualquer concurso público, né? Então a gente separa as matérias do nosso concurso com base no grau de custo-benefício de aprendizado. Uma vez que é possível, por exemplo, no Barro Branco, o sujeito não estudar matemática, que é o que eu fiz. Deixei matemática de lado, chuto tudo em uma alternativa só e fico muito bom em português, em espanhol, história e geografia, para compensar essa falta que eu acabo tendo aqui. Diferente da ESA, que é um concurso que, quando você prova, a ESA é a Escola de Sargento das Armas, que quando você faz a prova da ESA, você tem que acertar um mínimo. São 12 questões da ESA, por exemplo, de matemática, e você tem que acertar no mínimo 6. Na época que eu prestei, eu acertei 3 e não consegui ter a minha redação corrigida. Então, por conta de 3 questões que eu errei no concurso da ESA, eu não consegui ficar entre os melhores colocados lá. Muito embora eu tivesse ido muito bem em português, que à época era o meu ponto forte, em geografia, história, em inglês também eu consegui pegar metade que teve na época, mas eu acabei tendo essa deficiência em matemática. Para a Polícia Militar, para a maioria dos concursos públicos, lembrando, de nível médio, em se tratando de tribunais, áreas policiais e administrativas, não tem essa diferenciação de você ter que fazer o mínimo de questões para conseguir ser aprovado, beleza? Então, partindo disso, a gente acaba vindo agora para a terceira etapa, que é o cronograma. O seu cronograma, ele sempre vai ter que ter um peso de uma matéria, que é a matéria que vai te colocar em qualquer concurso público, que é o português. Então a gente separa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, estudando português todos os dias. Por quê? Porque especificamente no concurso do Barro Branco, por exemplo, e aí volto a dizer, se você estiver falando de um concurso para a ETEC, de um concurso para a Sabesp, de um concurso para um Detran da vida, qualquer outro órgão que faz regulamentações, tribunais e afins, você vai adaptar. Todos esses concursos terão português. Por que o português é o mais importante? Porque geralmente português vai ser a matéria que vai ter o maior número de questões. Salvo engano, no concurso de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, são 23 ou 24 questões só de português, divididas entre literatura e português propriamente. Então aqui eu acho que são umas 18 de português e umas 6 de literatura, tá? Se for 24, ou 5 de literatura, se for 23 questões. Então, e tem que lembrar que a prova do Barro Branco são 80 questões, tá? Então, você vê a relação aqui de 23 para 80, o número de questões que a matéria de português ela tem de relevância. Então, você tem que estudar todo dia português. Então, por exemplo, a gente estuda português, história e geografia. No outro dia, português, filosofia, sociologia. E assim sucessivamente. Qual que é o intuito desse primeiro momento? E aí eu coloquei aqui agora como o primeiro movimento no cenário de aplicação. Uma vez que tudo isso aqui é pré-estudo. Você define o concurso como pré-estudo, você analisa as matérias como pré-estudo e você monta o seu cronograma num cenário de pré-estudo. E agora a gente começa a ir para a prática, que é o que realmente vai fazer você ser aprovado ou não no concurso, correto? Nomeei como aplicação. O que significa essa aplicação propriamente dita? É o cenário de você começar a estudar. Vou pegar uma cor de caneta aqui. É o cenário de você começar a estudar para concurso, sempre no pré-edital. Ou seja, não tem data de prova, não tem edital publicado e você começa a estudar. E para isso você se baseia no edital do ano anterior. Por exemplo, se em 2025 eu vou estudar para ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu pego o edital de 2024 e começo a estudar com base nele. Entendeu? Porque aqui você não vai ter desculpa de não saber as matérias que vão cair, o passo a passo do concurso. Uma vez que essa mudança aqui ela é quase irrisória ou inexistente em se tratando de concursos recorrentes. Beleza? O foco desse momento aqui ele sempre vai ser na criação de base. Tá? O que significa a criação de base? Seria basicamente você montar o seu HD de conhecimento prático e técnico. Né? Você pode tanto montar caderno quanto ler PDF. E volta aqui, ó. PDF, vídeos, PDF mais vídeos, PDF. O que isso significa? Significa que vão existir matérias que vão te poupar tempo quando você for começar a estudar para concurso. Português, espanhol, história, geografia, filosofia, sociologia, se você sabe ler, se você sabe fazer interpretação de texto, se você sabe compreender ideias
do ponto de vista de coesão e coerência, você vai conseguir estudar essas matérias só por PDF, sem precisar ficar vendo videoaula, correto? Uma vez que o tempo do vídeo ele é quase que desproporcional ao tempo de leitura. Em 40 minutos lendo, você consegue absorver muito mais conhecimento do que 40 minutos de vídeo, correto? Então, nesse momento, no pré-edital, onde você vai ter o foco de criar a sua base, tá? Você vai ter um tempo estimado aí, em média, em se tratando de um concurso de nível médio. Nós estamos falando aqui de magistratura, Ministério Público, auditor fiscal e afins, de 6 a 8 meses para montar uma boa bagagem. Tá? Eu, quando estudava, fiquei mais ou menos uns 4 meses estudando português todos os dias, montando meu caderno. E aí, partindo disso, quando eu tinha um caderno muito bom, eu comecei a fazer muitas questões, o que me ajudou a manter, inclusive, essa base até hoje, que eu consigo ter aplicabilidade prática do ponto de vista de conhecimentos de português na minha vida pessoal. Beleza? Então vamos colocar aqui como 8 meses de projeto e 6 meses de base. Então vamos tirar esse 8 aqui, inclusive vamos deixar esse 2 destacado aqui também, que é o que vai ficar muito relevante aqui para a nossa simulação, né? Então beleza, defini o concurso, analisei as matérias, montei meu cronograma. Português é a minha matéria de prioridade, porque ela é a matéria que vai fazer eu passar no concurso propriamente, é a matéria mais importante. Comecei a estudar, primeiro dia, primeiro movimento. Vou começar a estudar com pré-edital, toda essa análise vai ser feita com pré-edital, para eu ter tempo. E o meu foco agora é criação de base. Eu vou tirar 6 meses para criar essa base, correto? Vou tirar 6 meses aí da minha vida, do meu investimento, para conseguir ter condições mínimas para poder participar dessa prova. Esses 6 meses você vai dividir 45 minutos por matéria, ou seja, serão 45 minutos de português, 45 minutos de história, 45 minutos de geografia. Isso dá líquido 2 horas e 15 por dia, beleza? Então, das suas 24 horas, 2 horas e 15 líquida serão estudando essas matérias do dia. Como na prática eu vou registrar esse meu estudo? Se você estiver lendo no computador, você vai estar lá lendo o PDF, se você tiver essa condição mínima, se tiver essa segurança. Se você não tiver, você vai lá assistir videoaula. E aí eu recomendo, realmente, talvez não literalmente você tenha um caderno para cada matéria, mas você tem um caderno aqui para História e Geografia, um caderno para Filosofia e Sociologia, um caderno para Português, Espanhol ou Inglês, se você opta, um para Matemática, um para essas 3 aqui, ó, e um para essas 2 matérias. Então você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadernos aí. No pior dos cenários, se você for totalmente inseguro. O que você vai fazer? Você vai assistir a videoaula. Onde estarão essas videoaulas? Depende. Você pode tanto estar lá no YouTube, quanto ter um curso preparatório. Tá? Recomendo o Estratégia Concursos, que é o curso que eu usei para passar nessas provas. Acho que todos os concursos que eu prestei foi estudando pela Estratégia. Certo? Então, você fazendo a montagem do seu caderno, você vai pegar esses 6 meses, assistir a aula, anotar tudo que o professor falar. Se tiver aula lá de questões comentadas, você vai fazer. Você vai começar essa prática de questões aqui, porque você ainda não tem experiência. E geralmente essas questões elas estão com o apoio do professor, que são essas aulas que tem aí. Se você colocar lá crase no YouTube, questões comentadas, vai ter algum professor dando aula de crase, respondendo questões com você, dando apoio. Então, montagem de caderno com prática de questões de acordo com o andamento desses 6 meses de formação de base, de acordo com o curso. Esse curso pode ser um curso pago ou você mesmo monta lá a sua playlist no YouTube com base nas matérias do seu concurso para você praticar. Eu vou colocar como gratuito, beleza? Poxa, passei esses 6 meses, meus cadernos já estão cheios de marcação, eu já estou me sentindo confiante, publicou o edital no meu concurso. O que eu faço? Agora é o segundo movimento da sua aplicação do estudo direcionado para o concurso público de nível médio, beleza? Nesse segundo movimento, você vai estar num cenário de pós-edital e o seu foco vai ser única e exclusivamente a prática de questões com correções pontuais. O que você vai fazer? Vamos lá. Existe um site chamado Que Concursos. Ele custa R$12 por mês, na época que eu estudava. Você vai assinar esse Que Concursos. Com base no Que Concursos, você vai criar filtros. Então você vai ter filtros lá de português, espanhol, inglês,
História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Quando você entrar nesse site, você vai falar, hoje eu quero responder questões de português. E vai vir lá, português da Banca Vunesp, que é a banca que organiza o concurso da Polícia Militar para oficial, né? Português, Banca Vunesp, exclui questões, por exemplo, anuladas. E aí o site vai trazer para você todas as questões de português da banca da Vunesp, excluindo as questões que foram anuladas. Vai ter mais ou menos aí, se você testar, 5.000 questões que você vai estar, que vai ter, na verdade, assim, de prática para você, né? Então, nesse segundo movimento, vai ser pós-edital, você vai fazer prática de questões, ele vai durar de 2 a 3 meses. Mas lembrando que o nosso cenário ideal é de 8 meses de preparação, correto? Então aqui, esquece esses 3 meses, ele vai durar 2 meses. O que você vai fazer nesses 60 dias? Esses 60 dias serão exclusivamente para questões. Então, se a gente pegar aqui também, esses 45 minutos que você estudava anteriormente, que eu anotei aqui, ele vai mudar. Não vai ser mais 45 minutos. Você não vai medir o seu tempo de estudo mais com carga horária. Vai ser por quantidade de questões. O que isso significa na prática? Ao invés de estudar 45 minutos por matéria, você vai fazer 25 questões por matéria, barra dia. Entendeu? O que isso significa? Que num dia de estudo você vai fazer 75 questões. Se a gente multiplicar, e você vai começar a perceber a mágica do negócio. Se a gente multiplicar 75 por 60, isso aqui vai dar mais ou menos 4.500 questões. Vai bater isso aqui. Você vai fazer em 60 dias 4.500 questões com base no seu caderno que você já montou ou nos seus PDFs salvos que você deixou na pasta do seu computador, tá? Para chegar no dia da prova, como o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o oficial, responder 80 questões. Quando você ouvir aquela frase, não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais questões, é verdade. Por quê? Você está treinando para muito, para chegar na prática e responder pouca. Entendeu? Então, aqui é a melhor metodologia para você aprender respondendo questões. Porque o que você sabe, você ratifica, você reafirma o que você sabe, você treina na prática, o seu conhecimento não vai ser medido propriamente. E o que você não sabe, que as questões que você erra, você vai aprender. No site Que Concurso vai ter lá comentário de alunos. Então, poxa, se eu vi que não pode crase antes de palavra masculina, por que não pode? No meu caderno não está, eu não lembro de ter visto isso na aula. Mas eu vou ver lá no Que Concurso. Aí no Que Concursos lá, o aluno vai falar, não pode crase por causa disso, disso, disso. E aí eu já aprendo que não pode ter crase antes de palavra masculina. Quando cair isso na prova, se cair na prova do barro branco, eu vou lá e não vou mais errar isso. Entendeu? Então essa basicamente é a estrutura. Por que eu não estudei matemática? Especificamente agora vindo no concurso do barro branco. Porque o custo-benefício do tempo de você aprender matemática, ele acaba não valendo a pena. Uma vez que você pode focar em ter uma nota muito boa na redação do concurso da Academia do Barro Branco e estudar ela 2 vezes por semana. Você estuda a redação de sábado e quinta. E aí, o seu potencial ou a sua realidade de tirar uma nota 13 para 14 na redação, você estudando 2 vezes por semana, você pega e faz 18. Você já ganhou aqui 4 pontos, certo? Beleza, você ganhou 4 pontos. Chega a matemática, lá você pega, chuta tudo em uma alternativa só, são acho que 14 questões, geralmente há um equilíbrio, você geralmente aqui vai pegar de 3 a 4 questões, se você chutar tudo D, por exemplo. Então vamos supor que você pega 4 aqui e ganhou mais 4 na redação, você já ganhou 8 pontos na sua prova, entendeu? Não é a melhor metodologia se você quiser ser o primeiro colocado. Não é a melhor metodologia se você quiser estar entre os 50 primeiros. Mas você vai estar no bolo. Isso aqui te coloca lá dentro, com certeza. Beleza? Então, essa basicamente, pessoal, é a estrutura. Aqui eu basicamente abri o órgão inteiro aqui do concurso. Fiz uma cirurgia, tá até meio estranha a lousa. Mas é a base mínima que você tem que ter. Que os caras vão te cobrar para falar isso na internet. Isso aqui, os caras vão querer dar consultoria e vender isso aqui. Já é um conhecimento um pouco mais aprofundado. Tá? Mas essa é a base para você passar em qualquer concurso público. Lembrando, estamos falando do quê?
Estamos falando da palavra concurso conectada a nível médio. São concursos em tese mais fáceis. O que você faz? Primeiro define o concurso, define a área, se vai ser área dos tribunais, policiais e administrativos. Por que você define? Porque geralmente quando você estuda para o Tribunal de São Paulo e para o Tribunal do Amapá, o cargo de técnico terão matérias semelhantes. Quando você estuda para a Polícia Militar de um estado e para a Polícia Militar de um outro, geralmente tem matérias semelhantes. Né? Segundo passo, análise do edital. Separa as matérias, vê quais são as matérias mais importantes do ponto de vista de quantidade de questões, quais você pode dar ênfase para conseguir ter uma nota melhor e quais você pode isolar. Por exemplo, tem concurso jurídico para juiz que nego não estuda, sei lá, direito ambiental, que vai ter 12 questões, porque o cara prefere ficar muito bom em direito penal, ele deixa em branco. A prova da CESP tem essa particularidade. Eu posso gravar um vídeo explicando sobre esse tipo de prova. Definiu, colocou no cronograma, dando ênfase sempre a português, independentemente do concurso médico que você está prestando. A matéria mais importante sempre vai ser português. Coloca português como base nos seus dias de estudo. Em paralelo, coloca as outras matérias. Você vai estudar 2 horas e 15 líquido por dia, 45 minutos por matéria, sempre no cenário de pré-edital. O foco é a criação de base. Essa criação de base vai ser com base no PDF ou nos PDFs mais vídeos, ou só nos vídeos, que aí entrará a montagem de caderno. Você montando o seu caderno, num segundo momento você vai começar a prática de questões, geralmente com apoio de professores, quando não, de acordo com o curso, mas sempre com questões comentadas. Podem ser pagas se você tiver um curso, ou pode ser gratuito se você tiver uma playlist na internet. Você vai ficar 6 meses fazendo isso. Passou esses 6 meses, seu edital abriu, legal. Ou não abriu, continua, beleza? A não ser que você seja muito confiante, você evolui. Passou 6 meses, seu edital abriu, cenário pós-edital, foco, prática de questões. Esse tempo dura geralmente 2 meses, que é o tempo do edital até a prova. Nesses 2 meses, a sua forma de metrificar vai ser diferente, não vai ser mais com base em tempo, vai ser com base agora em quantidade de questões. Se você fizer 25 questões por matéria por dia, estudando 3 matérias, você faz 75 questões no dia. Em 60 dias são 4.500 questões, para chegar numa prova e responder 80 questões. Essa é basicamente a estrutura que eu usei para passar 2 vezes no concurso da Academia do Barro Branco. Passei para soldado, tomei posse, fui polícia, prestei alguns outros concursos. E eu também uso essa mesma estratégia para estudar geopolítica, filosofia, que é coisas que eu faço na minha vida pessoal. Eu posso trazer depois aí um dia também essa estratégia de custo-benefício e do que é melhor estudar, por quanto tempo e de que forma. Beleza? Espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigado e valeu!